Bom dia, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes na fé. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Tô até meio descabelado ainda. Depende a hora e o lugar em que você for ver ou assistir o meu vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações, pessoal. Eu vi que através do vídeo que eu postei a última vez no YouTube, por isso que eu tô fazendo o segundo. E agora eu vou começar a estar mais pendente do meu YouTube, né? Então se você quiser mais me acessar, todos agora os vídeos que eu vou fazer a respeito de doutrinas hereges, a respeito de evangelho, vou contar algumas obras das muitas e muitas, irmãos. E vou explicar dentro da Bíblia onde se encaixa o contexto do milagre que Deus fez na minha vida. Alguns de vocês que vão assistir já conhecem uma parte, né? Porque vocês sabem que eu morei em 3 estados aqui nos Estados Unidos: Massachusetts, Utah. Morei em 4, na verdade. Depois eu fui para Wyoming, bem na divisa com Utah. E agora eu estou no estado do Tennessee. Então muitos de vocês me conhecem, né? Quem mora na região de Salt Lake, eu era o ex-cooperador de Salt Lake, né? Fui retirado do meu cargo sem nenhum motivo. Foi alguma coisa que não chegou no meu ouvido. Mas isso não vem ao caso, só estou me apresentando. Outros agora estão me conhecendo no Tennessee, onde vai fazer 2 anos já que estamos residindo aqui. Irmãos, no último vídeo que eu falei, eu vos alertei, né, sobre o ocultismo dentro da raiz teológica do calvinismo, né? Eu queria voltar a tocar um pouco mais nesse assunto, para vocês entenderem a gravidade dessa doutrina de Calvino, tá? Eu não estou fazendo live ainda porque eu não sei, estou aprendendo a mexer no YouTube, então o meu vídeo tem que durar no máximo 34 minutos. Então vamos lá, sem perder tempo. Pessoal, o calvinismo é perigoso, como eu disse para vocês. Ele diz que a predestinação é total, que Deus já tem predestinado e isso já não tem alteração. Então, um calvinista, ele conclui que ele é um predestinado e que ele não pode perder a salvação por nada. Irmãos, não é bem assim. A predestinação de Deus nada mais é que a ciência, é a presciência de Deus. Ou seja, Deus conhece tudo, ele é temporal, eu já expliquei ontem, então resumido hoje, presta bem atenção. Mas a sua doutrina, uma das suas doutrinas, que ela não encaixa no livro bíblico e que ela é a que distorce, deixa eu explicar bem para vocês, pessoal. Lembre-se que Lúcifer, Satanás, porque ele já estava caído, ele usou da Bíblia contra o próprio Jesus. Ele distorceu as palavras de Deus já no Éden, dizendo para Eva: você vai comer a fruta, mas você não vai morrer. O Senhor não falou para eles que eles morreriam na hora. Certamente morrereis. Mas ele distorceu a palavra. Então Eva comendo fruto, presta atenção. Eva comendo fruto, vou ter que falar rápido, senão vai cair o vídeo. Eva comendo o fruto, rapidamente ela foi dar a Adão. Adão viu a Eva com o fruto proibido na mão. E Deus falou que se eles comessem, eles iam morrer. Segundo a interpretação da cabeça deles, né? Senhor, certamente morrereis. Não falou, vai morrer instantâneo. Ele viu a Eva lá com o fruto na mão. Ele pensou assim, poxa, ela comeu o fruto e ela não morreu. Alguma coisa está errada. Ele foi e comeu. Entendeu? Presta atenção no âmbito. Então o Senhor veio já, você já sabe, né? Quem não sabe vai lá. Ou senão a gente, se vocês precisarem, a gente começa a ensinar a Bíblia, né? Desde Gênesis até o Apocalipse, para vocês também. Eu acho que não tem necessidade, tem muito bom conteúdo na internet. Por cristão, para você que não tem o conhecimento bíblico, quer ser recebista, eu recomendo você estudar só o Novo Testamento por enquanto, tá? Quando você tiver um domínio bom, tirando o Apocalipse, não precisa estudar Apocalipse agora. Se concentra nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas, né, de João, de Tito, todas as outras cartas de Pedro que estão lá na Bíblia, e deixa Apocalipse por último. Separa Apocalipse, separa o Gênesis. Quando você tiver o bom domínio sobre essas cartas, Atos dos Apóstolos, muito importante, que é a constituição da igreja, e os evangelhos, quando você tiver bem entendido nisso, aí nós vamos passar, aí você pode passar para o nível, né, de querer entender como era o relacionamento de Deus com o homem no Velho Testamento. E só depois que você entender isso, aí sim a gente volta para o Apocalipse. Não pega a Bíblia de Gênesis, que quando chegar ali em Levítico, ali, você já vai desanimar e vai parar os seus estudos, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Qual é a doutrina do calvinismo que me assusta, assim,
assustar não me assusta, porque eu já vi isso em diversas doutrinas, né? Que nós não temos livre-arbítrio. Para um calvinista, só Deus teve livre-arbítrio. Então eu volto a repetir. Isso muda o caráter de Deus. De um Deus amoroso, de um Deus que nos instrui diariamente, instrui desde o Velho Testamento, como um Deus que já deixou todo predestinado, né? Você tá predestinado à perdição mesmo, tá tudo da minha vontade. Eu não acredito. Apesar de acreditar no poder de Deus, que Ele pode fazer isso, não acredito que esse é o intuito dele conosco, tá? Se fosse assim, Ele simplesmente mudaria nossa mente, porque Ele tem todo o poder para fazer isso. Se a graça fosse irresistível, irmão, para que nós precisaríamos da graça? O Senhor simplesmente mudava a nossa forma de pensar, né? Claro que é resistível, porque o amor, ele só pode se mostrar sinceramente um com o outro quando tem o livre-arbítrio. Vamos supor, a gente vai naquela loja de R$1,99, não sei se tem no Brasil aí, nos Estados Unidos, principalmente na época do Dia dos Namorados, que passou aí no Brasil, né? Você compra aquele ursinho, você aperta e ele fala, eu te amo, eu te amo. Você consegue sentir o amor do ursinho? Não. Quando você recebe o ursinho, você vai abraçar quem deu pra você, o teu namorado. Aí você expressa o seu amor, porque o amor tem que ser, o amor para existir tem que ser dado um pro outro, entendeu? Você não consegue, né, amar alguém se você for pré-programado. As máquinas podem ter o controle do mundo pela inteligência artificial, mas não haverá amor entre elas. Poderá haver uma união, uma formação em grupo, mas não haverá amor, não haverá compaixão. Esse sentimento é exclusivo do ser humano, e isso está enraizado desde o princípio, quando Deus falou assim, né? Deus e Jesus, nós cremos, e o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Para o homem ter a semelhança e a imagem de Deus, ele tem total livre-arbítrio e controle de tudo, né? Então, quando nós escolhemos o fruto da ciência, nós começamos a utilizar esse livre-arbítrio. Veja, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, para que então o Senhor colocaria uma árvore lá, né, com a ciência do bem e do mal? Não precisaria, né? Então nós escolhemos a ciência, fomos nós. Veja que o homem até hoje escolheu a ciência, por isso ele tenta tudo ter uma explicação através da ciência, tentando deixar Deus para trás. Veja aí o caráter que aconteceu conosco desde o Éden. Portanto, meus irmãos, essa doutrina é satânica. Por que ela é satânica? Porque quando você distorce o caráter de Deus, você está colocando Deus como manipulador. Mais uma vez eu vou repetir. Foi exatamente que Lúcifer fez isso no céu. Porque 1/3 dos anjos acreditaram nele. Então ele teve que inventar alguma teoria. E possivelmente foi que Deus era um ditador, ou que Deus era um manipulador. Se porventura não tenho eu como afirmar isso em sabedoria humana, porque eu não estava lá, né? Mas vocês podem entender, entendeu? Então o calvinismo tem dentro dele enraizado a doutrina luciferiana, que coloca Deus como um manipulador. Se tudo está predestinado, Deus apenas manipula nós como se fosse peças de jogo de dama ou de xadrez. Quando termina, ele abre ali, joga tudo lá dentro, deixa jogado. Não, irmão. A Bíblia deixa bem escrito para nós que nós seremos como Cristo quando estivermos na glória, né? Teremos um corpo glorificado, teremos uma mente aberta, diferente, né? O apóstolo Paulo bem diz para nós que hoje nós vemos em partes, ainda temos os olhos sobre as escamas carnais, mas que no final não haveria mais segredo entre Deus e o homem. Tá, depois você vai lá, filho. Que não haveria mais segredo. Good job, filho. Que não haveria segredo mais entre Deus e o homem, mas que tudo se esclareceria e que todo o entendimento e sabedoria de Deus também nós teríamos. Por quê? Porque seremos filhos, herdeiros de Deus. E um pai, ele nunca esconde do filho, né, as coisas que ele tem. Antes, ele prepara o filho para o suceder no poço da terra. É isso que é a benção de ser pai. Então, meus irmãos, eu vejo que tem alguns canais de calvinista e CCBista. Vi que a irmã Pâmela fez um vídeo esclarecendo. Isso mesmo, se você quer sair da CCB, porque não tem mesmo palavra ensinada lá mesmo, não tem uma teologia, não falo teologia calvinista. O ensino básico, esse que eu falei para vocês, né? Apenas para começar, né? Dos 4 evangelhos, de Atos dos Apóstolos, das cartas. Não tem nada, não tem a base, então você sai de lá sem base. Aí você começa a entrar nessa doutrina calvinista, porque ela é bonita, ela realmente te atrai com o conhecimento bíblico, e 90% do conhecimento bíblico que eles te jogam é verdadeiro. O problema são os 10% ali que está
colocado lá dentro. Só para você entender, meus queridos irmãos, o próprio Satanás usou da palavra de Deus para tentar Jesus no deserto, né? Ele falou assim: faça com que essas pedras se transformem em pão, porque Jesus estava jejuando. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas em tudo que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Aí ele levou Jesus no pináculo, vocês já sabem, falou: tudo isso te darei. Não, levou Jesus no ponto do pináculo, falou: se joga daqui, porque está escrito, e estava escrito mesmo: os anjos se tomarão para a mão e não deixarão que tropece em pedra alguma. Ele falou: mas também está escrito: não atentai o Senhor seu Deus. Veja que foi uma disputa dentro ali das escrituras, que naquele tempo era o Velho Testamento, o Torá. E Jesus lutou com o adversário dentro das escrituras. Satanás distorce o entendimento da palavra de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos que estão saindo da CCB, eu vejo que isso já é uma modinha jovem de calvinismo. Não caiam nessa. Não estudem a Bíblia para querer se mostrar mais sábio do outro. Se a Bíblia não te... Irmãos, quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu aprendo as Escrituras, mais eu vejo a minha insignificância perante a grandeza do Criador. A Bíblia nos traz isso. A Bíblia nos mostra que nós somos incapazes. Se você olhar todos os santos e os profetas e os apóstolos e os discípulos do passado, o Senhor permitiu que na Bíblia se colocasse o defeito de cada um, para ver que não é de nossa própria força, mas sim por misericórdia de Deus. Essa é a parte que eu concordo no calvinismo. Mas nós não estamos predestinados. Nós que damos o primeiro passo, nós temos que aceitar, porque se nós não tivermos livre-arbítrio, não há pecado. Entendeu? Se nós não concretizarmos as nossas escolhas, não há pecado. É por isso que há maldade no mundo, é por isso que Deus permite que crianças sejam assassinadas. Por quê? Porque a alma daquela criança que foi assassinada, do inocente, ela está salva, mas aquele que está assassinando, o Senhor quer ver até onde é o limite dele. Está sendo consumado ali a sua condenação. Explica isso para nós, calvinismo. Então, meus irmãos, eu não estou querendo provocar os calvinistas. Tem muitos calvinistas que pregam a palavra bem, né? Tem alguns pastores como Hernandes Dias Lopes que têm o seu calvinismo mais dentro de si. Mas tome cuidado. Cuidado com pastores calvinistas, tá? Eles têm um conhecimento bíblico que parece muito lindo para você que não conhece as Escrituras. Mas para quem já conhece as Escrituras, consegue pegar exatamente o encantamento em suas palavras. Cuidado principalmente com esses CCBistas, críticos calvinistas que saíram da CCB, porque eles têm manipulado a palavra, têm levado muito aos erros. Depois que você analisar bem, se saiu da CCB, e você analisa bem, aprende a Bíblia sem ser igreja calvinista, sem ser igreja reformada, analisa bem o que eu estou te falando. Se você achar que o caminho realmente que você se adaptou com esta teologia de Calvino, vai em frente. Eu não estou querendo mudar a sua cabeça, só estou te dando um alerta. Às vezes você sai sem conhecimento nenhum, qualquer doutrininha pequenininha, como houve lá no Nordeste dos Estados Unidos, as 7 partes e algumas partes do Brasil, uma doutrina que, se você conhecer a Bíblia, na primeira página você já vai ver que ela não tem nada de bíblico. Mas muitos caíram por não conhecer as Escrituras e muitos estão nesse engano ainda. E que se você falar com eles alguma coisa, é característica de seitas e de algumas teologias em que a pessoa está muito focada nela. É que se você for contra, você não é um escolhido, você não é um predestinado. Então, meus irmãos, eu vou fazer um vídeo bem curto, vou fazer depois um estudo profundo sobre isso. Meu canal do YouTube agora, eu vou deixar ele bem ativo, vou estar sempre dando conteúdo para vocês espiritual, conteúdo gospel, né? Conforme também a minha limitação. Eu também estou aprendendo, mas vamos aprender junto, vamos crescer junto, deixamos o Espírito Santo nos guiar em tudo, tá bom? Então agora, a partir de hoje, vocês podem contar comigo, e eu vou começar a contar para vocês algumas das muitas obras que Deus fez na minha vida, desde a infância, milagres irrefutáveis. Já que nós vamos falar de milagres, né? Vamos falar, já que o calvinista ele não vê milagre, porque o Espírito Santo se retirou dele há muito tempo, ele colocou Calvino no lugar. Nós vamos falar de algumas obras e milagres irrefutáveis, não obras que Satanás também pode fazer, mas obras irrefutáveis, e eu também vou dar um texto bíblico para amparar esses milagres, para vocês entenderem bem o contexto disso. Irmãos, outra parte também, Jesus falou para nós que se nós crêssemos nele, milagres maiores, obras maiores que ele fez, nós faríamos, né?
tem o contexto de que também nós atingiríamos mais gente através da internet, mas tem o contexto também de milagres, né? Lembre-se que João estava subindo ao Templo Formosa junto com Pedro, estava sentado ali o coxo, e o coxo, né, levantou, estendeu a mão para eles, nem levantou o olho para eles, porque estava com vergonha, para pedir esmola. Eles falaram assim: olha aqui para nós. Porque ele não estava olhando, estava com vergonha, porque quem pede esmola tem vergonha. Então o coxo olhou para eles e ele falou assim: nós não temos ouro e nem prata, porque o homem de Deus de verdade, irmãos, ele não te oferece matéria, ele te oferece o que vem do alto. Mas o que temos, nós te damos. Em nome de Cristo Nazareno, de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E já apoiaram pelo braço, e aquele coxo já saiu, levantou e andou, e ele teve que se mostrar ao sacerdote, né? Porque tem que se mostrar. Chamaram os pais dele, chamaram os discípulos e confirmaram que ele realmente era coxo de nascença. Então, irmãos, se a tua igreja não tem obra, nós temos que ter o conhecimento bíblico. Essa é a parte que eu concordo com os reformados. Não concordo com o calvinismo dentro, mas eu concordo do estudo bíblico. Mas nós não podemos também se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Porque Jesus falou: eu vou ao céu, vou preparar morada para vocês. Eu sou o intercessor, como está escrito lá na epístola do apóstolo Santiago. Mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, e esse vos guiará em toda a verdade. E quando vocês forem lançados nos sinédrios ou em juízo, não temei o que vai falar e como se defenderão. Naquela hora eu colocarei palavras na vossa boca. É Bíblia, irmão. Isso não tem como distorcer. Infelizmente, o calvinismo vem trazer para nós uma distorção segundo a ótica, não tão de João Calvino, irmãos, porque João Calvino também acreditava que a predestinação era pela fé. Se um calvinista estudar mesmo João Calvino, na verdade, no princípio, João Calvino acreditava que a predestinação era pela fé, mas a sua aproximação no fim da vida com a Igreja Católica alterou até o seu próprio conhecimento. E esses calvinistas que estão aí, irmãos, que são esses recebistas, eles não representam o verdadeiro calvinismo. Eles são calvinistas extremistas, que estão usando o calvinismo para atacar a religião da que eles participaram por anos. A Bíblia não nos ensina a atacar os nossos irmãos. Ela ensina nós a demonstrar em amor, e não atacar e nem desnudar ninguém. Meça as suas palavras. Quando você chama um irmão de louco, a palavra de Deus te condena, te chama de raca. Quando você chamar o seu irmão de doido, quando você querer distorcer o que ele fala, quando você quer distorcer a pessoa, quer acabar com a idoneidade dela para que a mensagem dela não tenha valor, você está comprando o seu passe para o inferno. Isso não haverá perdão. Presta bem atenção no que vocês fazem, presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês podem acreditar que vocês não vão perder a salvação, mas a Bíblia deixa bem escrito que aquele que se apostatar da doutrina, ou aquele que cometer a heresia contra o Espírito Santo, esse não herdará o reino dos céus. Então, irmãos, guarde o que tem, como a Bíblia diz, para que não perca a vossa coroa. Ninguém tome a vossa coroa, tá bom? Então esse vídeo eu vou deixar bem curtinho para vocês, mas eu estou preparando bastante conteúdo para vocês, né? Espalhe os vídeos, espalhe o canal, porque aqui, irmão, a minha única intenção com você é Bíblia. A mesma intenção de quando eu era cooperador na CCB, é a mesma intenção que eu tenho hoje. Anunciar o evangelho puro, o mais próximo do que Jesus nos ensinou, tá bom? Demonstremos amor uns com os outros. Não cabe a nós ficarmos debatendo na internet, né? Quem quiser debater comigo pode entrar no privado, no meu WhatsApp. Os grupos de calvinistas já tem alguns irmãos que têm o meu telefone, tá bom? E nós vamos conversando. Considero vocês todos os meus irmãos. Jesus diz para nós amarmos os nossos inimigos, e eu não considero nenhum de vocês meus inimigos, tá bom? Então todos vocês que estão gostando dos conteúdos aí, vocês vão ver um Thiago mais participativo. E todo domingo, meus irmãos, de manhã, geralmente eu faço entre 10h30 e 11 horas da manhã, horário de Boston, né, horário Easter Time, 1 hora atrasado no Brasil, quando não tem horário de verão. É o culto que eu faço, que já vai fazer acho que 6 anos ou 5 anos que eu faço esse culto no Facebook. Ele continua lá, ele vai continuar lá. Não vou transportar o culto para o YouTube por enquanto, não sei futuramente, mas por enquanto vai ficar no Facebook, deixando o YouTube só para fazer vídeos teológicos, vídeo explicando de doutrina, vídeo para tirar dúvida. Vocês podem me mandar privado, podem me mandar lá que vocês querem explicação de algum conteúdo.
E aquilo que eu não souber, irmãos, vou falar, eu não sei. Vou orar, vou pedir explicação para alguém que sabe mais que eu. E maiormente, vou pedir guia e revelação do Espírito Santo também. Tá bom, irmão? Meus queridos irmãos e ouvintes, visualizadores, sejam bem-vindos ao meu YouTube. Agora nós vamos estar mais ativos neles. Que Deus os abençoe a todos e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.